Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Não esqueça de se inscrever como dar o like, por favor. Hoje vou falar um pouquinho sobre união estável. E a união estável, ela é um instituto que não é um casamento. Ela vem na Constituição dizendo que a união estável vai fazer todas as vezes, né, do casamento, mas não é um casamento. E como é que funciona a união estável? Bem, existe uma história aí de cunho popular que fala que a união estável seria aquela relação duradoura. Aí algumas pessoas colocavam 5 anos, outras pessoas colocavam 2 anos. Enfim, no Código Civil não existe essa relação de tempo para se configurar uma união estável. Na verdade, a união estável se configura quando as pessoas decidem se juntar, né? Se juntar. E aí elas se juntam, geralmente num imóvel, pode ser alugado, pode ser comprado, enfim. Não importa qual é a natureza da morada, mas quando eles se juntam, começou a união estável. E esse é um grande problema que tem da união estável, porque como ele é uma questão de fato, como é que a gente prova esses fatos? E aí, a prova seria comprovante de residência do nome, do mesmo, né, do nome de pessoas diferentes morando na mesma residência, né? Seria essa ficada. Então, para você compreender melhor a união estável, você tem que entender o processo de relação, né? Primeiro a pessoa fica, né? Tem aquela história da ficada, depois tem um namoro. O namoro, cada um fica na sua casa, não tem aquela situação de quero juntar minha escova, vamos comprar um armário pra gente. Não tem isso, isso é um namoro. E depois, aí acaba entrando na união estável, quando a pessoa já começa ali comprar coisas para sua casa, morar no caso da outra pessoa e tal, e aí vai assim. Acaba que esse instituto, né, ele tá aí, né, e ele não tem nenhum problema necessariamente dele. A união estável você pode configurar sem nenhum problema. Por que é melhor casar do que ficar na união estável? Bem, é melhor casar porque você vai ter a prova de uma certidão oficial que você está com aquela pessoa. E se você entrar em união estável e de repente aquela pessoa falece, para você virar herdeiro, você vai ter que entrar com um processo de reconhecimento e dissolução de união estável para depois entrar com o inventário. Então aquilo que você não gastou no casamento, você vai gastar com um advogado, custos judiciais, né, num processo de reconhecimento e dissolução de união estável. A conta fica mais cara quando isso termina, né? E se acontecer de você se divorciar, né, você vai ter uma dissolução da sua união estável, e aí vai ser reconhecimento e dissolução, vai sendo dois processos, né, das duas ações ali, né, dois processos cobrados por um advogado. Então, casar sai mais barato, porque um processo desse aí, aqui, né, se você pegar uma tabela da ordem, você vai ver que vai sair muito mais barato você casar. Esse instituto ele foi usado pelas relações homoafetivas, homossexuais, enfim. O termo que você quiser usar, mas hoje a gente tem utilizado as relações homoafetivas. Eu não gosto da relação homossexual. Homoafetiva está dentro do aparato de família, né? Da nova composição que o Brasil está tendo, e não só o Brasil, enfim. E aí, o Instituto da União Estável foi o primeiro instituto que a gente começou a conseguir trazer essas características da relação conjugal entre pessoas do mesmo sexo. Porque a lei, no Código Civil, fala assim, no casamento, que tem que ser entre homem e mulher. Da União Estável não falou, então nós utilizávamos esse instituto como abertura da legislação para poder configurar uma relação conjugal. Isso já melhorou, né? O STF deu uma decisão, né? E o STJ já chancelou a configuração do casamento homoafetivo. Então hoje você já não precisa entrar com processo, hoje você vai direto no cartório, eu quero casar, vou direto no cartório, você vai ter problemática nenhuma, nenhum problema, e é muito tranquilo se você for homossexual e quiser casar. Existem outros problemas da união estável,
que ele acaba se configurando em outras relações de direito. Por exemplo, eu sou funcionário público e quero habilitar esse meu cônjuge nesse direito que eu tenho de hospital, de ser meu dependente. Se for pela união estável, alguns estatutos trazem prazo para você poder habilitar essa pessoa. E aí, como a lei é mais específica, ela vai ser aplicada. E daí talvez seja por isso que algumas pessoas falando que a configuração da união estável tem que ser por tempo. Mas, por lei e decisão judicial, não tem tempo. O tempo é só para direitos estatutários. E aí, no direito estatutário, norma específica prevalece sobre norma geral, né? Existe outras polêmicas da união estável, mas vai configurando de caso a caso, né? Existe uma outra polêmica que é quando eu quero sair de casa, a pessoa simplesmente sai, não faz nada e não volta mais. Ali acabou a relação daquela união estável, mas é muito difícil de configurar. Então, aqui eu deixo a dica. Se você fez uma relação de união estável e está tentando, né, desfazer, ou melhor, você já saiu de casa, entre com o processo. Porque se você não entrar com o processo, essa configuração vai ficar nebulosa. E tem vezes que nessa configuração nebulosa você comunica bens, né? A relação de bens vai seguir o que eu falei aqui sobre o casamento parcial, né? De como é um parcial de bens. Então, sugiro que você dê uma vista lá no meu vídeo de casamento regime parcial de bens, tá ok? Um abraço.